boa tarde! A gente já mostrou aqui no Estúdio C como muitos imigrantes enxergaram oportunidades de vida nova no nosso estado. Vocês foram muito bem recebidos aqui. A gente vive nas histórias dos nossos antepassados. Um deles, bem famoso, considerado um dos homens mais ricos da América do Sul, o italiano Francesco Matarazzo. Em Antonina, ele mantinha em funcionamento um moinho de trigo, sal, açúcar e erva mate. Na época, a cidade passou por um promissor período econômico. Logo depois, o visionário italiano escolheu Jaguariaíva para dar continuidade ao seu império. Ele já tinha muitos negócios em São Paulo, mas na cidade do Norte Pioneiro, realizou o sonho de construir um frigorífico em 1920. Nesta época, os produtos das indústrias reunidas Matarazzo eram praticamente onipresentes no dia a dia dos brasileiros. Aí, o anúncio especial de hoje aqui no Grande Feirão as banhas Matarazzo. Banhas Matarazzo a 50 mil cruzeiro o quilo. Banhas do Paraná para todo o Brasil e para o mundo. Por isso a marca registrada de Jaguariaíva, Banhas Matarazzo. O frigorífico foi construído em um lugar estratégico, que ficava ao lado da estação ferroviária. A construção da fábrica Matarazzo foi estratégica, por isso que ela fica tão próxima à estação. Os trens entravam lá, vinham aqui para a ferrovia e os produtos eram despachados para todo o Brasil. E, claro, também iam para o mundo. E nesta mesma estação, de mais de um século atrás, que encontramos o radialista Antônio Houses, Banhas Matarazzo, que anuncia diferentes produtos há anos no seu programa de rádio. 50 mil cruzeiro o quilo. Seu Antônio Houses, radialista aqui em Jaguariaíva há mais de 50 anos, ele tem um programa de vendas aqui há quase 30 anos e por isso ele começou fazendo essa brincadeira, vendendo banha de porco pra gente, como se fosse há 70 anos atrás. Mas ele continua vendendo muita coisa e cada coisa curiosa, não é, seu Antônio? Tem algumas coisas curiosas que aparecem neste programa. Por exemplo, recordando agora, estou fazendo um exercício bom para minha mente aqui. Mas o cidadão veio vender uma cabrita desmamada. Eu quero vender uma cabrita desmamada, mas já está prenha. Teve uma curiosidade muito grande, foi um cidadão que veio, um senhor já de uma certa idade, chegou para anunciar que queria uma companheira. A gente fez um carnaval em cima desse anúncio. Alô, pessoal de Jaguariaíva, o João está à procura de um grande amor. Tem que ser bonita, cheirosa e dar muito carinho. Se você tem esses requisitos, entre em contato com a gente aqui na Rádio Jaguariaíva. Ele arranjou essa companheira? Depois eu não tive mais contato com ele, né? Mas eu acho que arrumou, porque não apareceu mais. Então deve ter arrumado esse compromisso. E você chegou a fazer algum anúncio na época da Matarazzo que o senhor lembra? A gente chegou a anunciar alguma coisa, mas não deste programa, né? Especificamente. A gente anunciava na rádio, precisava de funcionários, aquelas coisas de necessitar de um funcionário específico. Aí a gente anunciava na rádio na época que nós estamos aí já há vários carnavais nesse rádio. Começou cedo, né? Não parece, gente, mas ele tem mais de 70 anos. Você assim, foi cantor, né? A gente fez alguns trechos da vida, fazendo show Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, Tocantins na época. Dupla sertaneja. Lembra um trechinho de alguma música? Eu peguei minha amiga caneta, rabisquei estas simples palavras para fazer um pedido por música para a moça que eu mais amava. Essa Milionário Zé Rico gravou ela até. César e Paulinho também gravou ela. Olha, então vocês compunham também? Também. Aliás, o nosso LP saiu com todas as faixas, todas da dupla, né? Eu peguei minha amiga caneta, rabisquei essas simples palavras
pra fazer um pedido por música para a moça que me amava. E por que será que o italiano Francesco Matarazzo escolheu Jaguariaíva para continuar o seu império? Quem vai nos explicar é o historiador Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Prazer te conhecer. Igualmente. Conte pra gente, então, por que ele escolheu essa região. Certo, Dá. Então, 3 fatores principais trouxeram, né, o Francesco Matarazzo para cá, ou cresceram seus olhos, vamos dizer assim, né? O primeiro fator principal foi a ferrovia, né? Sem esse, jamais, ele teria que escoar toda uma produção. Então a ferrovia foi o principal fator, não é à toa que a fábrica localiza-se atrás do complexo ferroviário, que veio bem, muito tempo antes. Segundo fator, a água em abundância. Jaguariúva é abençoada por Deus, tem uma natureza muito rica e nós temos vários rios que cortam a cidade. 2 principais deles, que é o Capivari, que divide ela entre alta e baixa, e o rio Jaguariúva. E nesses 2 rios, com quedas d'água sensacionais, ele instala 2 usinas para a produção de energia elétrica, hidrelétricas, para gerar o maquinário dentro do frigorífico, que era necessário para o período. E o terceiro fator era a criação de suínos na região, em abundância. Então haviam várias pessoas que criavam o porquinho lá no fundo do quintal, suas varas de porco, e comercializavam com o Matarazzo. Claro que isso, com o passar do tempo, tudo que a cidade tinha não deu conta, teve que comprar da região. Mas a princípio esses foram os 3 fatores principais que o trouxeram para cá. Depois disso, ele percorre até os anos 60, com a questão do frigorífico, comercializando principalmente a banha de porco. Claro que daqui saíam embutidos, por exemplo, presunto Parma, linguiças e outros sui generis da carne do suíno, também eram comercializados por aqui para o exterior, porque ele tinha também filiais na Argentina, nessa região também vizinha ao Brasil. Vendia-se a banha de porco, eu te falava, vendia-se a questão dos embutidos, mas também, por exemplo, o pelo do animal. Havia um setor aqui para tirar a pelagem, uma máquina. O pelo, vamos ser o quê? O Matarazzo cartava? Não, viravam pincéis. O casquinho do animal, vamos cartar? O osso? Não, viravam botões de camisa. Então ele não perdia nada. Por isso que ele é considerado fabricante de fábricas. Tudo era aproveitado. A vinda do Matarazzo para Jaguariúva é muito grata no sentido seguinte, após a ferrovia é o potencial da vinda de imigrantes para a localidade. Então, os mais variadas etnias aqui vieram para trabalhar exclusivamente para Matarazzo. Porque já tinha um contato, desciam no Porto de Santos, já tinha lá um olheiro para empregar, então eles já eram chamados para outras unidades e muitos vieram para cá. Então o Matarazzo tem uma preocupação, estou recebendo pessoas, funcionários, mas aonde que esse pessoal vai morar? Ele constrói toda uma vila operária aqui. Só que não bastou uma vila operária. Como boa parte eram imigrantes, sobretudo europeus vindo para cá, ele tem que construir também uma escola, porque vinham com os filhos pequenos e não dominavam o português. Ele cria também uma associação esportiva, a Associação Atlética Matarazzo, para dar também um lazer esportivo. E a associação atendeu toda a comunidade, porque ela tinha, além de um clube de futebol, que foi, aliás, o primeiro a contar com iluminação no interior do estado, para jogos, campeonatos noturnos, foi o primeiro. E era o primeiro também de Jaguariúva? O primeiro de Jaguariúva, no sentido moderno, como o estádio se conhecia naquele contexto, que inclusive toda a iluminação dele veio da onde? Todo o primeiro posteamento veio do Palestra Itália, porque o Matarazzo ajuda financeiramente a constituir o nosso Palestra Itália, o atual Palmeiras, então ele compra aqueles postes e acaba trazendo para cá, é instalado aqui, isso nos anos 30, para iluminar esse campo de futebol. Então ele era palmeirense? Sim, ajudou financeiramente lá a composição do Palestra Itália. E jaguariaívense por causa do Sem Atlético dúvida, exatamente, a Associação Atlética Matarazzo. E por o pessoal do Matarazzo trabalhar com o porco, eles eram apelidados pelos adversários, pelos ferroviários, de tripeiros, por mexerem com tripas. Mas olha, tem tudo a ver. Agora eu estava pensando o porco, ele mexia com o porco, Palmeiras, porco. Então tem todo um contexto. O Conde Matarazzo morreu em 1937. E na década de 60, o frigorífico deu lugar a uma tecelagem. Quem comandava os negócios neste período era o filho do conde, Chiquinho Matarazzo. O seu Paulo lembra com saudades desta época em que trabalhou como tecelão. Esse é o cantinho do seu Paulo e quando a gente entra aqui a gente se lembra da Jaguariaíva de antigamente, porque tem muitas e muitas fotos. Porque o seu Paulo também trabalhou na fábrica Matarazzo, mas quando já era tecelagem. O que o senhor fazia lá, seu Paulo? Eu era tecelão. Eu trabalhei 6 anos na Matarazzo como tecelão e 2 anos na Cianê
como carpinteiro. Quando já tinha vendido. Exatamente. Se você hoje fosse pegar um tear, você sabia fazer? Ah, com certeza. Com Não certeza. perde o jeito. Eu posso ter uma dificuldade de estar emendando o fio ali, porque a vista já não é aquelas coisas, né? Mas praticamente eu daria conta, sim. O pai dele, um imigrante espanhol, também trabalhou para o Matarazzo, ainda na época do frigorífico. Em 1930, daí que tem um registro dele como funcionário da Matarazzo. Ele trabalhou lá no frigorífico, aliás, no frigorífico na seção de cortes, acho que trabalhava meio geral ali. O Matarazzo, ele gostava de pegar esses imigrantes italianos, esse pessoal que viviam no frio na Europa, para trabalhar nas câmaras frias. Por quê? O europeu aguentava mais tempo na câmara fria do que os brasileiros. E esses europeus, geralmente, eles vinham e tomavam, acostumado lá com a bebida alcoólica deles lá, e aqui se deram muito bem com a pinga. Então era difícil, vamos supor, um imigrante italiano, russo, alemão, que não gostasse de um gole. Isso era geral. E meu pai sempre tomava os goles. Quando eu nasci, daí ele foi me registrar. Era para ser meu nome, Paulo Julian Reis Marcos, que eram os nomes dos meus avós da Espanha. Mas só que daí ele foi em cada boteco que ele ia, ele tomava um gole, a comemoração do nascimento. O cartório era lá em cima do São Rochinha. Quando chegou lá, ele estava mais para lá do que para cá. E como ele falava atrapalhado, né, espanhol, coisa mistura, chegou lá, ele falava, o São Rochinha não entendia. Pegou, só pôs lá Paulo Marcos, com 2 nomes só. Que foi o que ele lembrou. E por ser Paulo Marcos, certa vez eu fui numa reunião lá, tinha a pessoa pegando o nome, né? O guria levantou a cabeça assim e falei, Paulo Marcos. Ela escreveu Paulo Marcos, levantou esperando mais alguma coisa. Eu falei, só. Ela pôs só na frente. Então meu nome foi acrescentado por só, Paulo Marcos só. E por que o senhor lembra com tanto carinho essa época? Porque eu lembro com carinho, porque o Matarazzo a gente pertencia praticamente à família Matarazzo, né? Tanto é que a Matarazzo encerrou suas atividades há muito tempo e até hoje não vejo nenhum ex-funcionário falar mal da Matarazzo. E outro morador que guarda com muito carinho as memórias deste período é este senhor que trabalhou na fábrica de tecelagem e chegou a morar na propriedade Matarazzo, onde fica o palacete que foi construído na época do frigorífico. Estou aqui com o Papa, mas não é o Francisco, mas também é muito religioso, é o seu Rosário, que morou aqui nessa propriedade durante quase 20 anos. Ele também guardava este palacete aqui, foi funcionário da fábrica Matarazzo. Você lembra com saudades dessa época, seu Rosário? Muita. Aqui, graças a Deus, eu criei tudo, praticamente a minha família, nesse local aqui. Então só traz recordações boas, sabe? Por que o senhor acabou morando aqui? E eles tinham deixado 3 funcionários contratados para fazer manutenção, fazer limpeza em volta. Mas chegaram aqui, lamentavelmente, ali abandonado. Na casa de baixo tinha uma piscina, 2 dos funcionários estavam nadando. Escuta só. E um funcionário estava colhendo fruta e verdura. Aí falaram até aquela casa lá dos fundos, a partir dessa semana, o mais rápido que puder, você vai passar a morar lá. E aí depois você acabou se tornando um dos primeiros guias do palacete. De setembro de 2009 até 26 de dezembro de 2008. Hoje quem está fazendo as visitas guiadas aqui pelo palacete é a Priscila, é Pli mesmo, né? O pessoal confunde com Pri, é Pli. É Pli. Aqui no palacete, quantos quartos a gente tem, quantos cômodos em geral e quantos andares são?
Olha, são 3 andares na casa, são 3 quartos principais, os 3 são suítes, e tem um na parte de cima, que era para empregada, né, no caso para a cozinheira do Conde Francesco, e na parte de baixo mais 2 quartos que eram para os motoristas. Quanto tempo essa casa pertenceu à família Matarazzo? Olha, durante quase 70 anos essa casa ficou sob o domínio da família Matarazzo. Mas o Francesco foi quem teve a ideia de construí-la. Por que ele quis construir esse palacete? Olha, o palacete foi construído porque aqui na cidade ele já estava começando o empreendimento do frigorífico, e aí então ele manda construir essa casa para as vindas dele à cidade. Então ele nunca morou, mas ele vinha aqui de vez em quando para ver os negócios, para ver como estava o funcionamento do frigorífico, então ele ficava nessa casa. Aproveitava e ficava aqui. O filho dele também não morou aqui? Também não morou, era o mesmo caso. Vinha uma vez por ano e o pessoal conta que geralmente era no final de julho, começo de agosto. Por isso tem 2 lareiras dentro da casa, que é época de inverno, então para manter a casa aquecida. Então geralmente era nessa época que eles vinham. E outra curiosidade que a casa tem é que armários, na verdade, são salas ou banheiros? Isso, nós temos aqui alguns cômodos escondidos, né? Como, por exemplo, nessa sala, né? Então, aqui, aparentemente, você tem um armário, assim como tem no outro lado também da lareira. Aquela lá é uma estante comum e essa aqui, na verdade, dá acesso a um escritório. E hoje todos esses cômodos da casa estão ocupados por exposições, né? Que, na verdade, virou um museu. Isso, essa parte aqui do meio, essa parte central da casa, hoje ela abriga o museu, que recebe exposições itinerantes, todo ano a gente tem uma temática diferente, e também nós temos cômodos relacionados a Matarazzo, né, que são específicos para isso. Para contar um pouco da história. Exatamente. E nessa sala aqui, ó, você pode ver alguns produtos que eram vendidos na época do frigorífico Matarazzo. Então tem a famosa banha de porco, tem também mortadela, salame e também o conhecido ossinho, uma iguaria que formavam-se filas em frente ao frigorífico para garantir. O ossinho eram pequenas fatias finas da costela de porco. E olha, essa costelinha fazia um sucesso na região. Faziam filas, porque o Matarazzo vendia a um preço bem inferior, né, o suanzinho do porco, o corte da costela, que era descartado. Esse era vendido a quilo, né, a granel que eles falavam, a um preço bem inferior, então faziam filas gigantescas nas primeiras horas da manhã para comprar esse produto. Né, e conta-se, muito interessante, que quem era filho de funcionário tinha prioridade na fila, ou seja, se o senhor chegava que não era um cidadão comum, a pessoa já ia furando na fila. Então eram brigas diretas que se tinham, né, para conter aquela fila, porque o pessoal pegava aquilo para colocar lá junto com a quirera, para colocar no feijão, para engrossar a comida lá, como diz, né? Então era o sui generis do período, porque era um preço bem barato para comprar e era carne, diga-se de passagem, pelos registros que tem, muito da boa, né? Pela criação do animal a campo aberto, aquela coisa toda. Além das fábricas, o que mais que ele construiu? 2 usinas, né, para geração de energia elétrica, como eu te falei, a Vila Operária, que hoje chama-se Jardim Matarazzo, que é um bairro residencial da cidade, um bairro muito bom, por diga-se de passagem. Né, nós tínhamos o grupo escolar, que infelizmente foi demolido pelo próprio Matarazzo, mas perdurou durante um tempo, e o campo, que hoje serve a comunidade até hoje, né, o campo de futebol, que é a Associação Atlética Matarazzo, né, que hoje é um estádio municipal. E o que nós temos hoje nessa estrutura aqui da fábrica? Hoje o espaço é usado ainda para pequenas indústrias, né, de pequeno porte, né, que nós temos aqui dentro, mas também nós temos atividades culturais aqui, né? Nós temos, por exemplo, uma escola municipal, uma escola de música, que funciona aqui, e um cine-teatro municipal, né, na parte superior, num dos andares que era da tecelagem, né, servindo a comunidade de forma cultural. Também, além de pequenos setores da prefeitura, como almoxarifado, garagem de veículos, né, temos algumas atividades da prefeitura aqui dentro, porque o prédio é municipal. Fico pensando o que seria Jaguaraíva se ele não tivesse vindo para cá. Não sei. Talvez poderia outro, né, empresário, alguém se arriscar aqui no sentido de empregabilidade, mas eu acho que o legado dele perdura até hoje e acredito que ficará por muitas gerações ainda. E o que hoje é forte em Jaguariaíva? Em Jaguaraíva hoje é o ramo da questão madeireira, né? A questão aí das florestas plantadas, né? Então nós temos o desdobramento dessa madeira, então serrarias. Nós temos aqui uma grande fábrica que produz papel revista, mas começou vendendo papel jornal, né? E temos outras 2, uma trabalha com a questão de cortes e faz MDF, e a outra faz molduras, né? De batentes de porta e tal, que vende para todo o exterior. As 3 vendem não só para o Brasil, mas para o exterior. Bom saber que a cidade ainda se mantém desenvolvida como antigamente, exportando produtos fabricados aqui para o mundo todo. No infinito irei buscar. E a família Matarazzo também segue sua vida muito bem.
Eles têm um potencial muito grande, é uma família muito resguardada, né? Mas tem grandes nomes dentro da política, né? Nós temos aí em destaques alguns artistas, né? Peguemos aí, por exemplo, o cantor Supla, né? Filho do senador Eduardo Suplicy, ele é um Matarazzo. Né? A Maísa, né? O nosso querido Jaime Monjardim, né? Sempre lembrado também o diretor de TV, né? Ou o Jaiminho lá, que até pouco tempo estava na Malhação, né? São Matarazzo. Então a Maísa foi casada com quem? Com neto do Conde Francesco Matarazzo.